Na tradição bíblica, há várias figuras que são notáveis por suas longevidades excepcionais, ou por narrativas que sugerem que eles não experimentaram a morte da maneira convencional. Aqui estão 3 homens frequentemente discutidos nesse contexto. Enoque, certa vez no alvorecer da humanidade, quando a terra ainda sentia o frescor da criação, havia um homem chamado Enoque. Enoque não era como os demais homens da sua época, pois caminhava com uma serenidade e graça que pareciam desafiar a própria natureza humana. Seu coração estava em profunda sintonia com Deus, e seu caminhar era um falar contínuo, uma comunhão ininterrupta com o divino. Como é contado em Gênesis, Enoque tornou-se o pai de Matusalém aos 65 anos. E após isso, viveu mais 300 anos, gerando filhos e filhas. Durante 365 anos, o tempo de sua vida terrena, Enoque foi um farol de virtude e sabedoria, uma luz entre as sombras que começavam a envolver os corações dos homens. Diferente dos seus antepassados e dos seus próprios descendentes, Enoque não conheceu o amargo sabor da morte conforme conhecemos, pois disse nas antigas escrituras que ele não morreu. Em vez disso, foi tomado por Deus. O relato é misterioso, quase um sussurro nos anais da eternidade. Andou Enoque com Deus e não se viu mais, porque Deus o tomou. A vida de Enoque ficou marcada como um sinal, um lembrete de que existe um caminho de retidão que pode tocar os céus. A sua ascensão é celebrada não tanto como um evento físico, mas como um portal aberto entre o humano e o divino, um convite a todos para buscar uma relação mais elevada com o Criador. Ao longo dos séculos, a história de Enoque inspirou mais que admiração, instigou a imaginação e fomentou a fé. Muito depois de seu desaparecimento entre os homens, a lenda de Enoque permaneceu, semeando esperança de que a humanidade não estava irremediavelmente perdida e que a comunhão com o divino era possível. Assim, Enoque passa a ser mais do que um patriarca bíblico. Ele transforma-se em um emblema de aspiração espiritual, um arquétipo da busca humana por transcendência e o eterno desejo de uma vida além da carne, na presença inefável do infinito. Elias. Havia na terra de Israel um homem cuja fama se espalhou como um vento robusto sobre as areias do deserto. Este era Elias, um profeta intenso como o fogo e imprevisível como a tempestade, que desafiava reis e convocava o céu a testemunhar o poder do Deus vivo. Elias, cuja narrativa se desdobra nas páginas do 1º e do 2º livros dos reis, tornou-se uma voz poderosa em tempos de descrença, um farol de verdade em dias de idolatria. Emerge como um ícone da vingança divina, gritando justiça contra o rei Acabe e a rainha Jezabel, e mostrando o poder de Deus no confronto contra os profetas de Baal no Monte Carmelo. Seus dias eram plenos de maravilhas e desafios, alimentando-se apenas do que os corvos lhe traziam ou do milagroso sustento oferecido pela viúva de Sarepta durante uma fome devastadora. Obras grandiosas foram por ele realizadas, desde trazer a vida de volta ao filho de uma viúva até invocar fogo dos céus para consumir oferendas em disputa religiosa. Mas sua maior odisseia ainda estava por vir. Deve-se enfatizar que Elias, embora temido e honrado, era também homem com temperamento humano, de carnes e sangue, fugindo da fúria de Jezabel e se refugiando na solidão das montanhas, onde lamentava a infidelidade de Israel e sua própria solidão como profeta. Foi em tal estado de desolação que o sublime e o terreno se encontraram. Em um dia que seria selado na memória do mundo, enquanto caminhava com seu fiel sucessor Eliseu, Elias foi subitamente arrebatado numa carruagem de fogo, puxada por cavalos flamejantes, em um redemoinho em direção ao céu. Eliseu observou, atônito e desconsolado. Enquanto o mentor ascendia, deixando para trás apenas seu manto, que Eliseu recolheu, agora investido com a porção dobrada do espírito de Elias, um símbolo da autoridade e poder que ele herdara. A partida de Elias não foi um fim, mas uma metamorfose do profético para o eterno.
uma mescla de mistério e milagre selando o destino do homem e prometendo imortalidade ao seu legado. Seu arrebatamento não representou uma fuga da morte, mas uma translação gloriosa, uma passagem direta da vida terrestre para a celestial, isenta das dores da morte. E assim, vive Elias na memória do povo, nunca morto, apenas removido de vista, esperando pelo dia predito, quando, antes da grande e terrível vinda do Senhor, ele retornará para restaurar tudo, concluindo assim o capítulo que ele começou sob os céus da antiga Israel. Moisés. No anfiteatro do tempo, entre os gigantes que caminharam pela terra segundo a tradição do livro sagrado, Moisés se eleva como uma coluna de nuvem por dia e de fogo por noite, guia e guardião do povo de Israel. Lendas e leis entrelaçam-se em sua história, tão grandiosa quanto as águas divididas do Mar Vermelho, tão profunda quanto os mandamentos gravados em pedra no Monte Sinai. A narrativa de Moisés é composta de episódios que desafiam as fronteiras do possível. Salvo das águas do Nilo, criado sob o nariz de um faraó cujo coração se endureceria mais tarde contra ele, Moisés emerge como o libertador designado por Deus para tirar Israel da servidão egípcia. Com sua voz, acompanhada pela vara que curvava a própria natureza à sua vontade, Moisés pleiteou perante o trono de um império e invocou pragas que até hoje ressoam como símbolos de juízo divino. E quando o êxodo finalmente se desenrolou, foi ele quem estendeu a mão sobre o mar, desbaratando o impossível, criando passagem para a liberdade. Moisés, o legislador, subiu ao Monte Sinai e lá, face a face com o Eterno, recebeu a lei em tábuas de pedra e uma missão para toda a vida. Contudo, a promessa da terra prometida estava justamente além do alcance da sua jornada. Moisés não poderia entrar nela por conta da desobediência momentânea registrada nas águas de Meribá. À medida que o sol do seu tempo na terra chegava ao ocaso, Moisés subiu ao Monte Nebo, aos 120 anos de idade. Os muros de Jericó ainda estavam intactos e as videiras de Canaã distantes. De lá, viu a terra que fluía leite e mel, o dom prometido aos seus ancestrais. E ainda que o fim do patriarca se aproximasse, algo de atemporal envolvia o momento de sua partida. O final de sua história é tão singular quanto o início. Ninguém, exceto Deus, testemunhou o seu último suspiro. Nenhum mortal acompanhou seu corpo sendo deposto na terra. A sepultura de Moisés permanece um mistério, oculta dos olhos dos homens, sugerindo uma intimidade entre o homem e o divino que poucos alcançam. E embora a Bíblia relata que Moisés morreu, a tradição posterior atesta que mais tarde ele apareceu no Monte da Transfiguração, ao lado de Elias, dialogando com Jesus. Esta aparição extraordinária reforça a aura de mistério que circunda não apenas a morte, mas a própria existência de Moisés. Dessa forma, o legado de Moisés não é confinado às conotações de mortalidade, mas é expandido na tapeçaria do Eterno, entrelaçado com a crença persistente de que sua missão e seu impacto transcendem as fronteiras da vida e da morte. Essas histórias são frequentemente discutidas no contexto de doutrinas teológicas e interpretações espirituais. Cada uma dessas figuras é cercada por uma rica tradição de comentário e especulação. No caso de Enoque e Elias, a ideia de que eles foram levados vivos para o céu é mais explícita, enquanto que a sugestão de que Moisés pode não ter morrido da forma usual é mais implícita e menos universalmente aceita entre as tradições.